Jornalista Renata Moraes, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, Alberto. Muito bom estar aqui. Até que enfim, né? Até que enfim. Eu nem vou ficar perguntando sobre a tua amizade com a Margot, a gente conversa na saída, senão a gente perde tempo, Tá né? bom. Tu és responsável por um projeto que a Margot... fala sobre esse projeto, é tão lindo, é tão bacana. É o projeto Apesito. Explica para nós o que é o projeto Apesito. Apesito. Então, Apesito, isso mesmo. Primeiro, eu queria fazer um resgate, né? Quando a gente é pequeno, se comemora tanto, né? Os primeiros passos, quando a gente começa a caminhar. Nossa Senhora. Isso é celebrado, né? Todo mundo filma, né? Tá caminhando. Tá caminhando, aquela conquista, né? E depois, na fase adulta, parece que a gente desaprende. As cidades são carrocentristas, pode-se dizer, né? Sim. Então, o Apesito, o que a gente faz, né? A gente promove experiências a pé, que é tentar trazer as crianças pro protagonismo na tomada de decisões, para tentar trabalhar 3 pilares, que é cidadania, saúde e alegria. Como é que vocês fazem isso, hein? Então, a gente Crianças têm uma faixa etária? tem, a partir dos 6 anos, 6 anos. para ter autonomia, né, e tal. Mas não nada é impeditivo de fazer também com outras faixas, outros públicos, a gente já fez. Mas o foco mesmo é criança, para justamente pensar na criança como cidadã do presente, não só do futuro, né? E como é que tem sido essa experiência? Muito rica. As crianças são, nossa, muito propositivas. Quando elas tomam, que elas têm a consciência, né, de tudo que elas podem e devem. É muito legal orquestrar essas pontes, né, de sociedade civil, as universidades, a iniciativa privada, a criança dentro disso, né? Tu pegar todas as camadas da sociedade, incluir ela. Pergunta de quem não sabe nada sobre isso. Apesito é Apesito mesmo? De andar a pé, Apesito. Apesito. E quantas pessoas têm que cuidar dessas crianças, né? Muito, é uma responsabilidade, né? Minha criança é Apesito. Segurança é um fator que no início, quando a gente surgiu lá em 2014, era uma questão, assim, bem crucial, porque a gente nasceu em Porto Alegre, né? A cidade estava com uma onda, assim, de... O projeto nasceu em Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre. Tu nasceste em Caxias, né? Eu nasci em Caxias. Já tá com sotaque de Porto Alegre. Não. Enfim, aí era uma pauta muito crucial, né? Como é que os pais iam largar numa onda de insegurança urbana muito forte, né? Mas se tu anda em grupo, tu te fortalece. Sim. Então a gente, né, procura, tem um guia Apesito, um X número de crianças, para que aquilo seja seguro, tá todo mundo junto, não tem porquê. E nesse entorno, né, nesse raio da escola, vamos dizer assim que a gente mapeia, tem a vizinhança. Então a gente tenta sempre fortalecer os laços com essa vizinhança, porque isso também gera segurança, né? Tem a banquinha de revista, tem a loja, tem o porteiro de um prédio. Tudo isso pode ser orquestrado para, no caso, pensando na insegurança. Em Porto Alegre, isso acontece em um lugar específico? São experiências pontuais, né? Depende da duração do projeto. Escolas públicas e privadas. Encontros online e presenciais, né? Com a pandemia a gente também teve que se reformular, né? Sim. Ir para o âmbito remoto. Não tem fronteira, assim. A gente já rodou em Salvador, Recife, Campo Grande. Como foi a experiência de Salvador, essas experiências fora do estado? Muito ricas também, Alberto. Vocês levam as crianças, evidentemente, né? Como? Vocês levam as crianças, evidentemente. A gente acompanha. Depende do... A gente não tem um pacote pronto, né? Experiências a pé fica uma coisa até meio vaga, né? A gente cria metodologias, mas é tudo processual. A gente não chega assim para uma escola, para uma empresa, o Apesito é isso aqui fechado. A gente co-cria com as crianças, com a comunidade escolar, com a comunidade do entorno, o comerciante local, aquele cara que tá lá, que conhece a realidade do bairro, que tá lá há anos. A gente fortalece esse círculo, né? Sim. Então não é um pacotinho fechado, ele é um processual. Quer dizer, não é só uma visita e uma caminhada. Não, vai muito além disso. Cidadania, saúde, né, e alegria. Tem pontos assim como a obesidade infantil vem numa escala bem crescente, né, por exemplo. Preocupante. E muita tela, né, as pessoas mais paradas, né. Então, caminhar, já tu começa a mudar esse panorama, né.
E essa coisa da tomada de decisões, né, na cidadania, desde que tu tem noção disso desde pequeno, tu vai ter uma cidade melhor. Sim. Né? A questão do urbanismo, né? De uma cidade leve, Amigável, amigável. resiliente. Aliás, Porto Alegre tem se transformado sobre isso, né, Renata? Porto Alegre tem se transformado um pouco, né, disso, ou não. A gente Eu vê- acho que vem um caminho. Vem um Tem um caminho, né? O plano de mobilidade já tem alguns anos, né? No qual Caxias não tem ainda, mas está em fase de planejamento, né? Eu acho que tem um longo caminho. É que é uma questão cultural, né? Tipo, o carro tá muito ligado a status, a tu ser bem-sucedido. Então, meios, né, ativos, né? A micromobilidade, que é andar a pé e de bicicleta, ainda eu acho que tem que mudar essa questão cultural, de tu enxergar isso como uma alternativa. Isso Tá é te movimentando. Isso é política pública. Total. Que a gente incide também. Sim. Ah. Em Caxias do Sul, se andar de bicicleta, tu já é atropelado na esquina da Garibaldi. Aqui eu acho extremamente raça quem consegue andar. Claro que eu vejo pouco. Extremamente raça. É muita raça, né? Tem que ter raça Nossa, mesmo. olha. Coragem. Muita, porque tem 8,5 km de ciclovia Caxias, mas onde tá? É difuso, né? Sim. O centro não liga. Então eu acho que isso também é um caminho a se construir. Vai muito do ativismo, né? Sim. Tem que ter gente pelo ativismo para quebrar esse paradigma. E criar a Zona 30, né? Limitar carros em algumas áreas. Não é acabar com o carro, não é isso. Essa, como a gente diz, né? Essa filosofia carrocentrista. Não é isso. É tu saber usar. Eu posso ir a pé um pedaço. Eu posso descer uma parada antes de caminhar o resto. Eu posso combinar em grupo. É tipo São Paulo, guardado as proporções, né? Tem lá um dia tais placas. Sim, rodízio. Enfim, um rodízio. São Paulo, guardado as proporções. Claro. Mas Caxias do Sul, por exemplo, tem ali, perto da nossa casa, né? O Largo da Estação, a estação férrea. Não tem ciclovia. E aí, gente, essa ciclovia poderia ir até Forqueta, por exemplo. Isso dito pelo nosso amigo lá de Bento Gonçalves, Margot, que eu perdi a memória. O cara do turismo, pai do turismo da região. Enfim, eu não lembro o nome dele. Sim. Mas, de qualquer maneira, tem possibilidades de Lógico fazer que isso. tem. Porque ele tem um projeto que... O Tarcísio Michelon. Na Itália é isso, né? Tem trilho de Sim. trem ao lado ciclovia, né? Sim, na Europa... Dá- Paris é um grande exemplo nesse sentido. Tem um conceito chamado a cidade de 15 minutos. A cidade, 15 minutos. Que é a cidade compacta, né? O que seria? Tu ter num entorno de 15 minutos serviços essenciais, né? Saúde, cultura, educação, que tu possa acessar essas facilidades em 15 minutos a pé ou de bicicleta. Paris tá super Top. no topo, assim, né? Como um ótimo exemplo. E vamos pensar na escala de Caxias, então. Exatamente eu que te perguntar. O cara entrevistar jornalista, ela faz pergunta antes que o próprio entrevistador. Pois então. Vamos pensar em Caxias. Vamos pensar em Daria Caxias. certo a Apesito em Caxias? Não, a Apesito dá certo em qualquer lugar, isso eu tenho certeza. Tá certo, mas assim, quais seriam as Mas dificuldades? o que eu vejo, assim, né, Alberto? Vamos dizer assim, ó, em caminhadas que eu faço por São Pelegrino, Parque Cinquentenário, até a Praça Santos Dumont, perto da Maesa, tá? Tá. Exposição, Cinquentenário, acho perto que de é, casa, né? perto de casa, lá Cinquentenária até a Maesa. Tá. O que eu acho, Tem né? até um plano de ciclovia aí, mas que foi abortado. É mesmo, é? Sim. Uma pena, tomara que retomem. O que eu vejo, né? Eu acho uma cidade um pouco árida. Falta vegetação. É muito carro, né? Tem mais carro do que gente. E Cada pessoa tem 2 carros aqui, ou cada 2 carros. o cuidado com os canteiros também, eu acho às vezes meio atirado, assim. Tu ter atenção com o mínimo de verde que seja. Então eu vejo assim que a qualidade das calçadas, então, crucial, né? Sim. Crucial. Se tu tem calçada boa, tu vai ter menos sedentarismo. Tu tem que criar condições, né? Vou caminhar, né? Calçada boa, vou É caminhar. o mínimo, é o mínimo. Até a gente tem uma campanha há muitos anos ativada por um pessoal de São Paulo que é calçada cilada. A gente sai mapeando, assim. E o que tem de calçada cilada, gente?
Imagina para Calçada criança. É buraco, né? É a calçada sem manutenção, né? É. Desnivelada, não tem acessibilidade. Então, como é que tu vai ter uma cidade inclusiva se tu não tem uma calçada que não funciona, sabe? E isso ensina para a criança, né? Quer dizer, a criança vai dizer, bom, aqui deveria ter um ponto de acessibilidade, né? Essa calçada deveria Limpa, estar sem limpa, lixo, né? que tem um descarte do lixo correto, Sim. ter iluminação, ter vegetação para criar microclima. Quer dizer, a criança já vai aprendendo tudo isso, a importância de tudo Ela isso. já né? sabe, na verdade, né? É. Os criança já parques são sabe. muito mal aproveitados aqui em Caxias do Sul. Sabe que é outra questão que eu tenho, me Alberto, lembro também. quando eu era pequeno, as escolas faziam muitas ações nos parques, inclusive no Parque Cinquentenário. E eu ficava muito feliz, como criança de uma escola pública, num lugar que era pobre, participar de ações em parques, né? Sem Eu acho que os dúvida. parques são muito pouco utilizados pelas escolas. E eu acho assim, se eu quiser botar o pé na grama, vou vamos pra pensar de Caravaggio. novo, do Parque Cinquentenário até a Praça Santos Dumont, eu vou poder colocar o pé na grama somente nos macaquinhos. Isso é qualidade de vida, gente. Qualidade do ar também, né? Sim. Eu acho que realmente essa questão do verde, eu vejo como uma lacuna para Caxias. Tá faltando. Tá, sem dúvida. Verde aqui só na camisa do Juventude. Pois Mal então. ainda. Acho que a gente pode expandir, né? Pedagogia urbana, o que que é isso? Tu criar ferramentas, né? Usar a cidade como uma plataforma de aprendizagem. Eu não preciso estar sempre na sala de aula. Eu posso ir pra rua e aprender, né? Tudo é ensinamento, né? É a sinalização, a gente estava falando antes, né? Calçada, iluminação, o descarte de lixo, sinalização. O nome dessa rua, quem foi? Né? Júlio de Sim. Castilhos, quem foi? Garibaldi, quem foi? Aliás, sempre nomes masculinos, né? Sim, é difícil ter nome feminino. A questão de gênero, as cuidadores em geral, né? Das crianças e bebês. Olha a saga que é. Ter um carrinho de bebê ou carregar um bebê no colo e sair andando na cidade. É uma missão. É uma missão. É uma Aqui em missão. Caxias, E isso tudo que tu falou entra dentro da investigação urbana, né? Também, sem dúvida. A gente sempre mapeia, não só online, como a gente vai em loco pra viver mesmo, pra sentir o que tem de potencial e o que pode... Não só coisas ruins, né? Pensar o que pode ser melhorado, né? E os Não desenhos, enxergar. os desenhos de em espaços públicos. Então, a gente... Que eu te estudei, né? A gente faz com que as crianças tenham essa análise, né? Fazer planta baixa de um bairro, ligar os pontos, eles mesmos sugerirem soluções, eles próprios desenharem, ter essa noção de perspectiva, né? De noção espacial mesmo, né? Porque às vezes, sai de casa, mora num condomínio, já tá um pouco isolado. Entra no carro, tá no celular, chega até a escola. Não tem senso de orientação muitas vezes, se perde. Então, até a gente tem relatos de pais que, nossa, meu filho tá mais antenado, tá mais atento. Claro, né? Ele tá se apropriando, né, do espaço. Claro. Bom, a gente já falou de políticas públicas, você já falou o que a gente busca, o que vocês buscam com isso, o que já foi feito até aqui. Também tem a Rota da Escola Amigável, né? Sim, esse projeto foi feito exclusivamente até então em Salvador. Foi de julho a outubro, mais ou menos, né? A gente teve o aporte da Tembice, que é bicicletas compartilhadas. Sim. Né? Daí a gente ganhou um edital e escolhemos Salvador. Né? Tinha que ser em alguma praça que houvesse as bicicletas compartilhadas. E foi numa escola pública muito distante, assim, onde não tem praia, né? Que a gente pensa Salvador, o litoral, né? Sim. Baiano. Então foi bem adverso, numa área densa, de uso misto, assim. Uma escola com calçadas super estreitas. Muita gente. Então foi bem desafiador. Mas riquíssimo, né? Porque a gente conseguiu juntar, no total, 450 pessoas nesse processo. Sim. Então começa a ganhar uma escala, né? De bairro e daquele conceito de cidade de 15 minutos que eu acredito que tem um potencial. Tu não precisa aplicar literalmente, Sim. mas ele tem potencial. Mas podia botar umas cantinas de Bento, né? Fazer umas cantinas de Bento lá em Salvador, né? Só da Bahia. É muito legal. Esse intercâmbio, ele é importante com outras cidades?
que vocês fizeram, Salvador, Campo Grande, é isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. O Brasil é muito diverso, né? E cada lugar tem um perfil, né? Olha só, se tu pegar Caxias e Porto Alegre, já é tão... 2 horas já é tão diferente, né? Sim, verdade. É muito diferente. Claro, tu não dá pra comparar uma capital com uma cidade do interior. Mas mesmo assim, cada lugar tem a sua particularidade, né? Então é rico, sem dúvida. Renata, e isso tu faz... bom, tu é profissional de jornalismo, tu vive do jornalismo, é teu ganha-pão. Esse apesito é uma coisa voluntária? Como é que você sobrevive? Quem é que paga essa... Quem é que banca isso, né? Então, Porque- a gente é um coletivo, né? Eu, jornalista, mais 3 arquitetos. Sendo que uma tá concluindo pedagogia também. E outra coisa, né? Tem eu e o Mário em Porto Alegre, e a Marina e a Bia em Recife. Né? A gente é totalmente online a nossa operação, né? Sim. Quem banca são editais. Geralmente a gente, né, vai atrás. Nos chamam, né? A gente tem convites também, alguma escola, ou projetos de universidade. Varia, Empresas né? patrocinam? Olha, propriamente dito, ainda não. Ainda não. E precisaria? É uma questão cultural, né? É. Aquela coisa do andar a pé, tu não é bem sucedido, mas o que tu faz com o teu dinheiro? Por que tu não veio de carro, né? Tem ainda essa questão do status, Isso né? é mais de Caxias ou é mais de tudo? Não, é uma cultura do brasileiro. O carro sempre foi, né? Uma coisa de, agora que eu tô ganhando dinheiro, eu vou comprar um carro. Não é que tu não tenha que comprar o carro. Tu pode ter o carro, mas tu pode moderar esse uso, né? Tu se apropriar mais da cidade. Não vou a pé, é chato. Não, pode ser muito legal. Cara, nós temos prédios históricos aqui fantásticos em Caxias Dá pra do mapear Sul. isso, ó. Fazer Dá um pra passeio mapear mapeando isso, isso. né? A nossa amiga fotógrafa Liliane Jordano faz, às vezes, caminhadas fotográficas aí, Olha que legal. saídas fotográficas para esses prédios. Pra patrimônio, no pra caso. patrimônio, no caso, quer dizer, é uma relação que talvez não tenha a ver com a Pesito, mas Não, é parecida. tem sim, sem dúvida. Mas é parecida. E quais são os próximos planos aí? Ampliar isso? Então, a gente segue, né? Tentando não nos limitar, mas há perspectivas de projeto em Recife. Como cada estado tem um perfil de política pública, né? Recife tem projetos bem avançados. Então a gente vai atrás, né? E aqui em Caxias? Ainda não. Ainda não. Ainda, mas nós estamos Vamos aí, conversar com o né? prefeito. Por que não, né? Por que Ô, seu não? Diló, tá ouvindo a conversa aí com a Renata Moraes? Olha quanta coisa interessante para fazer com que a cidade viva, né? Cidade viva. A cidade viva Acolhedora, inclusiva. acolhedora, de outra forma, né? É um bom projeto para cá, hein? Tem. Não tenho dúvida de que teria potencial. Até lembrando, falando em Caxias, Farroupilha, Vacaria e Gramado tem plano de mobilidade já rodando. Sim. E Caxias ainda não. Claro, eu sei que está em fase de planejamento, mas as outras já estão rodando. Rodando. Uma cidade grande, né, que não tem um plano de mobilidade É uma cidade de quase 600 mil habitantes, né? Bom, a Farroupilha tem até um prefeito que canta Elvis Presley, então é bem diferente. Entendo. Renata Moraes, obrigado, querida. Eu que Parabéns pela agradeço. tua atuação, parabéns pela tua ideia. Siga firme nessa ideia. Parabéns pelo Acredita também. E daqui